Retratos e Relatos, tenho o prazer hoje de ouvir o professor Mário Luiz Rabelo Rodrigues. Falei certo? Rodrigues Rabelo. Você só Rabelo. trocou um com o outro, viu, Edson? Daqui a pouquinho, logo após ouvirmos nosso apoio cultural, teremos a conversa com o professor Mário, professor de matemática. Oi gente, eu sou o Luan Santana e eu tô aqui para te convidar para participar com a gente da caminhada Passos que Salvam, um evento do Hospital de Câncer de Barretos na luta contra o câncer infanto-juvenil. Participe! Professor Mário, mas é um prazer muito grande falar com o neto do capitão Zé Rodrigues, é isso mesmo? Exato. Eu sou neto do capitão Zé Rodrigues. O meu pai era o 25º filho de 26 filhos, na época chamado de legítimos, do capitão José Rodrigues. Ele foi casado 2 vezes e com as 2 esposas ele teve 26 filhos. Pois é, mas você não é capaz de citar todos os seus irmãos aqui não, né? Seus irmãos não, seus tios. Seus tios avós. Não sou capaz, Edson, porque são muitos. Muitos deles eu não conheci, porque a diferença de idade era muito grande. Ora, o meu pai era o 25º filho do meu avô, da 2ª família. E eu sou o caçula da minha família, com a diferença grande dos meus irmãos. Porque o meu pai teve 8 filhos. O meu irmão caçula, o Mério, quando eu nasci, ele ia fazer 18 anos em junho e eu nasci em maio. Então a diferença até da família do meu pai é muito grande. Muitos dos meus tios eu nem conheci. É um número muito grande. Ô Mário, mas você citou, por exemplo, o Mério. O Mério passou por São Gotardo e teve uma atuação aí no comércio, no sistema bancário. Como é que foi? O Mério foi funcionário do Banco do Brasil há muito tempo. Depois, ele foi para Bom Despacho, depois para Alfenas, aonde ele residiu até falecer neste ano passado. E ele foi uma pessoa bastante atuante na área social, porque o Mério tinha uma preocupação muito grande com os mais necessitados. Ele foi presidente aqui da Sociedade São Vicente de Paulo, do Asilo, da Santa Casa de Misericórdia, quando ela abriu. E em Alfenas,
ele dirigiu uma entidade chamada Vida Viva, que ele criou e dirigiu por mais de 10 anos, dedicada exclusivamente a ajudar pessoas com câncer e com AIDS. Pois é, além do Mério, você também tem suas irmãs são muito conhecidas aqui, a Neném, a Afonsina E a Madalena. Madalena. Exato. E o Zé do Marico também, e o Vande, todo mundo também da cidade conhece. Porque a minha família, tirando o Médio, que saiu de São Gotardo por motivo profissional, toda a minha família ficou em São Gotardo. Foi criada e ficou aqui. Hoje a Maria Luísa, também por motivo profissional, que era funcionária do Banco do Brasil, tomou posse em Belo Horizonte e ficou lá. Mas tirando disso, nós todos ficamos em São Gotardo. Então pode dizer que você é um cara assim, profundamente são-gotardense, né, Mário? Ah, eu sou são-gotardense. Tanto é que eu fui para Belo Horizonte, estudei, trabalhei lá, mas assim que eu formei, eu voltei para trás. Eu queria viver aqui, na minha cidade. Pois é, mas então você está fazendo honra aos Rodrigues, porque segundo o doutor Zé Pessoa, os Rodrigues é que fundaram e que seguraram essa cidade, né? Você concorda com ele? Não? Olha, Edson, na verdade a família de Rodrigues hoje é a maior família de São Gotardo, não tem nem dúvida. Porque o pessoal, a grande maioria, que foi uma família muito grande do Zé Rodrigues, que ela era bem profícua, né? Ficaram quase todo mundo com os familiares aqui dentro de São Gotardo. Então os Rodrigues são muito grandes aqui, a família. A família é muito grande aqui em São Gotardo. E nós ficamos aqui, parece que a gente tem o pé fincado aqui nessa terra, viu? E eu gosto disso aqui. Ô Mário, você pode falar muito de São Gotardo a partir de 5/5/55. É ou não é verdade? É verdade, foi a data que eu nasci. Aqui é a criança linda, bonitinha, né? Ali, né? Foi um xodó. Você nasceu, foi em São Gotardo mesmo? São Gotardo. Na Santa Casa ou foi, Não, não. foi parteira? Não, foi parteira não, porque minha mãe, quando eu nasci, ela já tinha 47 anos. E ela ficou grávida de gêmeos. Então o cuidado foi muito grande. Tanto é que o meu nome, Luiz, é em homenagem ao médico que fez o meu parto e cuidou da minha mãe, doutor Luiz Eugênio, que era médico aqui em São Gotardo. E trabalhava, porque não existia ainda o Hospital Pio XII, né? Não existia hospital ainda, certo? Então ele trabalhava aonde foi a casa do São Jorge ali, era uma espécie de hospitalzinho. Jorge Padeiro? É. Aqui a casa primeiro foi onde é que morou o Em doutor frente ao Luiz Eugênio. Bradesco, mais ou menos. Não, ali na esquina. Das minhas irmãs mesmo. Onde é que morou o São Jorge? Onde é que ele teve padaria? Ah, sim. Hoje Ali no estão centro. construindo um prédio. Um ali. prédiozinho ali, é. Isso é para situar o nosso telespectador que não sabe nada disso, né? Não, isso aí vai perdendo no tempo, né? Vai perdendo. As construções vão sendo demolidas e tudo, e isso vai sendo perdido com o tempo. Você sabe que na outra esquina era o doutor Jair dos Reis, né? Dos Reis, exatamente, o advogado. Você chegou a conhecer, mano? Não conheci. Ele já tinha mudado. Já tinha mudado daqui. Porque você foi aluno de uma filha do doutor Jair Reis. Foi minha primeira professora, a dona Dora, casada com o Caio Cerqueira. Exatamente. Foi minha primeira professora, e que eu tinha muito boa lembrança dela. Todo mundo tinha, porque a dona Dora tinha aquele amor maternal com todos os alunos, né? A dona Dora era um doce de criatura. Era mãe de todos os alunos. Mãe de todos os alunos, era um doce de criatura, a dona Dora. Ô, Mário, então quer dizer que você foi aluno da dona Dora. Quem era a diretora na época? A diretora era a dona Nenega. Nenega? Dona Nenega era diretora do Afonso Pena. Também bem conhecida na época, né? Bem conhecida. Até hoje, né, a dona Até Nenega? hoje, bem conhecida. Ela tem uma trajetória pela educação. Educação grande, não é? aqui na cidade. Durante muitos anos. Muitos anos. Pois é. Inclusive, Mário, diz que ela era muito brava, não? Edson, ela era assim, como se diz, vamos dizer assim, enérgica. Enérgica. Ela, aí todo mundo que é enérgico, o pessoal diz que era bravo. Bravo, né? Mas naquela época era o normal mesmo. O professor Tarcísio, por exemplo, foi meu diretor, e que eu acho ele um excelente, foi excelente como diretor. Ele era enérgico. Enérgico. Isso aí era
padrão na época. O pessoal era mais enérgico. Mas voltando ainda ao seu o período de grupo, falava grupo, né? Grupo. Grupo Afonso Pena. Você, além da Dona Dora, quais suas outras No professoras? Afonso Pena, a Dona Dora no primeiro ano, a Brenda Mello no segundo. Então foi a Dona Dora e a Brenda no segundo ano. No terceiro ano, eu fui lá para o Oscar Prado. Oscar Prado, onde eu fui aluno da Maria Helena Lopes no terceiro ano e da Conceição Borges no quarto ano, aonde eu concluí. Pois é, mas então você é um cara privilegiado, porque todas essas professoras suas se tornaram suas colegas depois, né? Todo mundo, no fundo, se tornou meus colegas. Por exemplo, menos com exceção da Dona Dora. Eu trabalhei com a Conceição Borges depois, trabalhei com a Brenda Mello como diretora no estadual e trabalho até hoje com a Maria Helena Lopes, ainda como diretora minha, ali no Dimensão, que eu sou professor lá hoje. Do Dimensão. É isso que eu estou aqui pensando. Agora, ô Mário, você pode-se dizer que a sua vida profissional é na escola, foi na escola, né? Foi na escola. Edson, eu tenho, do que assinaram minha carteira de trabalho, primeira vez eu tenho 41 anos e 3 meses de trabalho. 41 anos e 3 meses. Eu tenho 39 anos dentro de escola. Então, eu tive só um período muito pequenininho que eu trabalhei no Ministério da Fazenda. E que não foi dentro da educação. E olha, eu tive a oportunidade de não ser professor. Você poderia fazer carreira na Ministério da Fazenda? Podia ter feito carreira no Ministério da Fazenda. Mas eu deixei o próprio Ministério da Fazenda em Belo Horizonte, mudei para São Gotardo para ser professor. Ô Mário, você merece mesmo uma homenagem especial como patriota, né? Patriota são gotardense. Não, Edson, eu sempre gostei do magistério. Olha, Edson, às vezes, professor é um negócio engraçado. Às vezes a gente sai da sala de aula, pô, fala, eu não quero esse negócio mais. Mas passa logo a raiva. Passa. E a gente, no outro dia, volta lá, alegre, satisfeito, animado. Então, um dia tem o reverso. Mas aquilo passa, e no outro dia você volta com o mesmo ânimo, com a mesma vontade. Vou falar da época que eu sou professor para poder falar de disciplina, não da época aluno. Porque na época que eu comecei como professor no estadual, Edson, você pegava uma turma que tinha 50 alunos naquela época, você ia dar aula. Eu era uma pessoa novinha que tinha voltado de São Gotardo com 22 anos, que eu voltei para aqui e comecei a dar aula aqui com 22 anos. Olha, Edson, você ouvia um mosquito voar na sala de aula. Se eu tivesse, a sala era cheia. Igual eu hoje, 40, 50 alunos. Eu até costumo dizer o seguinte, de primeiro, a educação era assim, era um carrasco em cima de 40. Então, se você dividisse, não ficava difícil de aguentar, não, viu? E hoje está sendo o inverso. A liberdade está muito grande e você tem que ter outra maneira de relacionar com os alunos. Porque você não consegue fazer mais com que uma turma de 40, 50 alunos fique calado o tempo todo igual a gente fazia. Essa realidade mudou dentro da sala de aula. Então, hoje, nós estamos com a realidade o seguinte, você tem que trabalhar mais no jeito. Como é que era São Gotardo nos anos 60? Inclusive, foi quando veio a ditadura, você estava com 9 anos. Exatamente. Você tem alguma lembrança disso? Tenho. E tenho uma lembrança boa de quando a gente era menino, porque São Gotardo não tinha praticamente nem carro. A gente corria pela rua, todo mundo livre, jogava bola no meio da rua, das coisas, tudo. Era até de calçamento, a gente machucava tudo, mas estava lá, jogava bola, podia correr nessas ruas todas. Você jogou bola em que lugar exatamente? Ué, Edson, a gente jogava bola nesses campinhos, todos esses lotes vagos, quando o povo limpava. Tinha muito, né? Tinha muito, a cidade tinha pouca coisa. Só para você ter uma ideia. Ali, o posto que foi do Lazinho,
aqui, que é a rua Posto Tiradentes de ali, gasolina. era a última rua da cidade quando eu era menino. Dali para cima todo, o Campestre, até chegar lá em cima do Campestre, era tudo mato. Era tudo a fazendinha do senhor Pedro Bueno. Isso tudo era fazendinha do Pedro Bueno. Então você não tinha praticamente casa nenhuma. A cidade era pequenininha, a cidade se restringia ao que hoje nós temos ali o centro, colocado assim, certo? Que ia até lá no laticínio, descia, contornava ali, ia até no córrego ali, certo? Não ia na rodoviária, porque não tinha ainda aquilo lá. Depois vinha até o Bar Brasil aqui. E nós tínhamos um pedacinho ali, no que hoje a gente chama de Boa Vista. Bela Vista, aliás, que é o Papagaio. Maria, até os carros, o carro era uma coisa muito cara, só Muito podia caro, ter carro uma pessoa de posse, né? Extremamente rico. Olha, aqui em São Gotardo você podia contar nos dedos quem tinha um carro. Você lembra quem é? Lembro. O doutor Erival devia ser um. O doutor Erival tinha um. O Antônio Chico de Melo, Moço, Chico Rezende. Chico Rezende tinha um. O Antônio de Melo tinha um. O Chico Novato, que é meu tio, o Chico Novato, que Francisco Rabelo, tinha um Jeep, mas era raras as pessoas que tinham um carro. Porque um carro era muito caro. Até mesmo posto de gasolina, é o Clarimundo que tinha a bomba, né? Depois passou para o Sojane. Essa explosão de carro, isso foi a partir de poucos anos, né, Olha, Mário? essa explosão de carro foi a partir do Plano Real. Porque nós tivemos uma certa estabilidade no país, e com a certa estabilidade os juros ficaram menores. Então o povo pôde financiar seus carros. Você pode ver como tem carro hoje nessa cidade. Em São Gotardo você já não está tendo lugar de estacionar mais. Você desce no centro, numa hora dessa, que está entre 9 e 10 horas, se você baixar uma vaga hoje, não está fácil. Ô, Mário, e qual que é a sua opinião sobre esse excesso de carros? Aliás, nem sei se é excesso, porque às vezes o pessoal está vendo nisso uma grande vantagem, né? Como é que você analisa aí? Olha, Edson, a desvantagem é a grande poluição que tem e tudo. Mas, num certo ponto, nós não podemos negar como que a pessoa melhorou de situação, de condição para se comprar as coisas. Na época que eu era menino, eu lembro, eu já não era menino mais, você podia também contar nos dedos quem tinha uma TV em São Gotardo. Você podia contar nos dedos quem dentro de São Gotardo tinha uma TV. Você lembra quem tinha TV quando você era menino? Olha, Edson, uma das primeiras televisões que chegaram aqui em São Gotardo era uma Telefunken de 24 polegadas, que foi comprado pela minha mãe também, quer dizer, ela não foi das primeiras, mas era pouca gente que tinha. Minha mãe comprou uma TV e eu assisti pela primeira vez os jogos da Copa do Mundo nessa TV em 1970. E era pouca gente que já tinha televisão, porque televisão também era um bem muito caro. A pessoa mais humilde, mais pobre, não tinha TV. Então, só as famílias, classe média da cidade, também tinham uma TV. Hoje não. Hoje, toda casa que você for, até as casas mais humildes nossas, tem uma TV, tem geladeira, tem parabólica, tem tudo, quer dizer. E o povo tem até um carrinho usado, mas tem. Nisso aí eu só posso dizer que foi uma melhora no padrão de vida da população em geral de São Gotardo. Olha, a gente vê evolução em tudo. Há uns anos atrás, a maioria dos prédios não tinha nem garagem nesses lugares. Você pode ir em Belo Horizonte, grande parte dos prédios daquela época, de 40 anos para lá, não tinha nem garagem. Porque os carros que tinha eram muito poucos, ficava até na rua. E não tinha também negócio de roubar carro, né? Não tinha como roubar, não se roubava carro. Porque se roubasse também era fácil ser detectado, porque carro praticamente não existia. Olha aqui, eu lembro quando eu era novo e menino, nem a polícia tinha um carro, a polícia andava a pé, meu amigo. A polícia de São Gotardo andava a pé, fazia patrulha a pé. Nem eles tinham um carro. Agora imagina como que é isso. Depois, Edson, os apartamentos em Belo Horizonte foram sendo feitos à medida que foi aumentando os carros, com uma vaga. Uma vaga. Hoje em dia, um apartamento com uma vaga ele já é desvalorizado. Porque o povo já está fazendo 2, 3 vagas. Porque todo mundo tem carro na família. Hoje tem o marido, a mulher, os filhos, se for maior, todo mundo dentro de uma casa. Então, já uma vaga, 2 vagas, 2 já está começando a ficar pouco.
Ô, Mário, ó, é um fenômeno a explicar, inclusive gerou alguns paradoxos, né? É. Mas nós vamos primeiro dar uma pausa aqui para o nosso apoio cultural e vamos continuar essa conversa, está muito interessante. Oi gente, eu sou o Luan Santana e eu tô aqui para te convidar para participar com a gente da caminhada Passos que Salvam, um evento do Hospital de Câncer de Barretos na luta contra o câncer infanto-juvenil. Participe! Mário, antes da gente ir para Belo Horizonte, que eu gostaria que você falasse um pouco também sobre o curso de matemática que você fez lá, fale para nós quando você era jovem. Por exemplo, você frequentava bares? O que tinha de bar em São Gotardo nessa época? Olha, nessa época nós tínhamos o bar do São Antônio Bernardo, que é o Bar Esparta. Nós tínhamos o bar do Mauro, que ficava... O Bar Esparta ficava onde hoje é a loja da Maria do Edivaldo Barbosa. Tinha o bar do Mauro, que é onde está a Casa Oliveira. E aonde eles estão construindo um prédio, a família do Sonegrinho, nós tínhamos o Bar Brasil, que é da mesma turma que agora encerrou com a morte do Teteia, eles não mais tocaram bar. O Bar Brasil tem uma longa história. Longa história. Eles existiu ali, junto com... Era dois bares, na outra praça e o Tinha Bar o Bar Brasil Maracanã também. Tinha o Bar Maracanã também, do outro lado. Que é onde é o Cicobi. Onde é o Cicobi. Tinha também o Bar Maracanã. Mas os três mais, assim, que o pessoal frequentava, mais por causa da sinuca, de tudo, eram esses três. E o Bar do Antônio Bernardo era um dos mais frequentados também pela sociedade da cidade. Acima do Bar do Antônio Bernardo ficava o clube da cidade,
que era do Sou Clarimundo Soares. E mais para cima tinha um cinema. Mais para cima tinha o cinema. Naquela época de cinema, era muito bom mesmo. Ah. Eu me lembro quando eu era menino, eu ia para o cinema cedo e chegava lá no cinema, entrava e sentava lá. Quando vinham os casais de namorado, Edson, a gente, para poder levantar, pediu o valor do ingresso que tinha pago. E os casais pagavam, claro, né? Para poder sentar com a namorada, né? É. O rapaz não deixava. Eu ia para o cinema todo final de semana, sábado e domingo, de graça, meu amigo, porque eu vendia o lugar. Vê como que a gente lembra de umas coisas assim, quando eu era menino. E não era só eu que fazia isso, não. A nossa turma ia de graça. Mas Porque cinema- a diversão da cidade na época, Ah. que eu era menino, era o cinema. É. Não tinha televisão, né? Não tinha televisão. Edson, e uma coisa que marca a gente. Porque naquela época, filme, basicamente, era faroeste, né? Você sabe que até hoje eu adoro faroeste? É. É, porque foi aquilo que eu, menino, eu assisti. Ô, Mário, mas a gente torcia também para os índios um pouco, não? Como é que é? Os índios, porque os índios normalmente era a parte fraca da história, né? Da história, realmente eram os índios a parte fraca. Mas, na verdade, a gente torcia sempre, era pro mocinho, né? Mocinha. Era sempre o mocinho. E tadinho dos índios, nunca eram os mocinhos da história. Você lembra quem que é que vendia bilhete, ingresso? Olha, um deles era o Jolique. Que também era porteiro do Era clube. porteiro do clube também. Era o Jolique, um deles. Que também era porteiro do clube. Sou Lázaro. Sou Lázaro. Eles eram funcionários do Sou Clarimundo. Ah, No cinema e no clube. Então eu lembro deles ainda. Você chegou a frequentar o clube, não? Frequentava o clube, era. Porque esse clube chegou a uma certa época e acabou, não sei exatamente o ano. Acabou depois do Campestre, mas ele funcionou. Era o local Toda a sua juventude. de toda a minha juventude, os bailes que eu fui como jovem, tudo foi tudo ali no clube do Sou O Clarimundo. clube tinha uma atração que era o ping-pong, né? Tinha, Eh, todo nos dia você dias podia ir de para lá semana. jogar ping-pong, a semana inteira. É. A gente gostava de ir para lá à noite jogar ping-pong. E era uma mesa só, né, Mário? Era uma mesa só, mas Fazia fazia fila grande para jogar ping-pong. Ô, Mário, e as danças com as mocinhas? Olha, Edson, hoje em dia, Ah, eu costumo brincar o seguinte, porque de primeira a gente dançava aquelas músicas lentas, né? bolero. Bolero, música romântica, lenta e tudo, né? Você dançava coladinho, agarradinho na mulher, né? É. Depois, hoje em dia, as danças estão o seguinte, parece um bando de cabrito assustado, todo mundo pulando para lá e para cá, nem encosta um no outro. Você já notou que as danças hoje é tudo desse jeito, né? Hein? Acabou. Parece que o romantismo está ficando embaixo, não está? O romantismo está ficando embaixo. E aquilo era bom, rapaz, que as danças, que você dançava agarradinho, né? É. Hein? E ali saía os namoros, tudo. Saía né? os namoros, saía tudo ali. É. E os pais ficavam vigiando as mesas. Ficava. Mas a gente dançava com respeito, né? É, tinha. Só que música realmente para dançar, não é igual hoje. Que hoje esse povo pega essas músicas, que é tum, 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 e todo mundo pulando. Hoje o povo não dança, o povo pula. Hein? Exatamente. Ô, Mário, e quem tocava? Os conjuntos, de falar, né? Olha, Não falava banda, não, né? não, era conjuntos. E eu lembro que aqui em São Gotardo, o Sálvio Cerqueira, o Vicentinho Teixeira, o João de Deus, e eu estou esquecendo quem que é o outro, meu Deus. Fundaram o primeiro conjunto que nós viemos em São Gotardo, de tocar nas festas, nos bairros, chamava Os Farsantes. Os farsantes. Hein? O João Batista. Exatamente, o João Batista. Os farsantes. É, o João Hudson, Batista e o bem Batistinha? lembrado. Batistinha, era. É. Era o outro que tocava. Os quatro que tocavam. Pois é, conjunto, mas antes desse, tinha um que vinha de. Não sei se é Rio Paranaíba, o Raulino. Tinha. Não, mas aí vinha, era de fora, certo? É. Aí quando tinha algum evento na cidade, vinha de fora. Mas depois que tivemos farsantes, era baile toda semana, meu amigo. É. Quando não tinha conjunto fora, era baile toda semana. E eu acho graça essa, como que o pessoal gostava, a sociedade gostava. Porque eles faziam conjuntos caros, que seria hoje caro, para fazer baile, e enchia o clube, vendia-se todas as mesas, aquilo tinha arrecadação para pagar, certo?
Porque vinha, por exemplo, aqui em São Gotardo tinha 23 do Rio, Cassino Sevilla, tudo era conjuntos caros, da Célio Balona, estava fazendo muito sucesso em Belo Horizonte na época, certo? Então eram conjuntos caros, que seria hoje o equivalente a um desses cantores que nós estamos tendo aí. E as mesas que eram vendidas, pagava-se isso aí. Você está entendendo? Nós tínhamos muito bailes bons, muita coisa boa na sociedade. Por que você acha que acabou isso, Mário? Hoje não tem, né? É porque mudou tudo. Hoje é só DJ, Edson. E a seresta? Ainda tinha seresta nos anos 70, quando você era jovem? Tinha seresta demais. A gente fazia serenata demais. É. A gente fazia sair na cidade inteira. Ó, sexta e sábado, nós passava as noites fazendo serenata para as moças. É, marcando as moças, né? As Vai moças, ser essa. Essa e essa. A gente É. passava as noites fazendo serenata. Você lembra de alguma vez que teve algum incidente assim especial? Não, incidente não, mas a Imaculada aqui, ó, minha esposa, lembra, eu fazia serenata para ela, e eu tinha até uma música para identificar que era eu, ela já sabia que era eu, certo? Certo. Agora, o bom foi que uma vez, eu fiz uma serenata lá, na casa do meu sogro, e aí a dona Nezinha chamou a irmã dela. Falou assim, acorda que você está fazendo serenata para você. E a Imaculada, caladinha, porque sabia, pela música que estava passando, que era eu, ficou calada, não quis contar que a serenata era para ela não, né? Que ainda tinha um certo receio, muito novinha, ela e eu, né? Então ela não quis contar. Mas desde 15 anos eu saía à noite para fazer serenata para as moças. E não era só eu, não. A juventude toda saía. A gente encontrava fazendo serenata para todo lado. Tinha um grupo para um lado, um grupo para Para outro. o outro, exatamente. Aquilo era bom, Edson, você acordar, porque a média eram as 5 músicas que você passava. A pessoa acordava com aquilo ali. À noite, né? Tocando aquelas músicas suaves, românticas. Pera Né? lá, mas a música era tocada no aparelho ou No aparelho. no rádio? Não, radiola. Radiola. A gente tinha as radiolas e levava os discos. Radiola a pilha. Porque tinha também os que tocavam violão e Tinha cantava, as né? pessoas que faziam serenata cantando, tocando violão. Como eu, se cantasse, Aí espantava espantava, né? todo mundo, eu levava a radiola com os discos. E outras pessoas também levavam a radiola. Essa radiola que nós temos, que eu fazia serenata com ela, ainda existe na casa das minhas irmãs. É mesmo? É, muito E antiga. ainda funciona? Funciona? É? Se botar ela é elétrica e a pilha. E funciona até hoje. Ô, Mário, mas você me contou uma vez que deu um problema, que chamaram a polícia, como é que foi isso? É porque nós passamos música demais numa casa. A gente chegou assim um pouquinho, assim, animado, tinha tomado um ascana ontem, acho que perdemos um pouquinho da noção, certo? E passamos música demais, eles ligaram para a polícia. E Os vizinhos. Os vizinhos, ligaram para a polícia. Só que a polícia vinha a pé naquela época, né? Vinha a pé. Quando ele chegou, nós já tinha guardado a radiola, estava todo mundo. Eu já estava na minha casa, tranquilo, com a turma que já tinha disperso para ir embora. Tá? Que de primeiro, você via como que nós estamos mudando, e eu não sei se para melhor ou para pior, num ponto que toda casa igual do meu pai, igual de todos os vizinhos, eles tinham um murinho pequenininho, com um portãozinho, aquilo era só para não entrar cachorro. Porque as casas, Edson, todas tinham aquele alpendre, com bancos, com tudo, que um ia na casa do outro. Todo mundo era mais amigo, mais conhecido. Todo mundo. Olha, Edson, eu me lembro na casa da minha mãe, a gente saía, passava a noite, as portas ficavam tudo abertas. Quer dizer, ninguém trancava a casa, não. Você não tinha esse receio que tinha hoje. O murinho era uma coisinha assim de 1 metro de altura no máximo. É só para cachorro não entrar na sua casa. Com um portãozinho, qualquer pessoa entraria, qualquer criança pularia aquele muro se quisesse, mas não precisava, bastava abrir o portão, chegar na sua casa, a porta está destrancada. Hoje você pode ver como nós estamos separados dos outros hoje. Você chega, todo mundo está com 2,5 metros, 3 metros de altura dos portões, de cerca elétrica, daquelas coisas de cortar tipo presídio, certo? Aqueles arame enrolados de cortar tipo presídio. Quer dizer, nós estamos com medo do semelhante. Hoje parece que a gente perdeu
essa amizade que a gente tem, você pode ver que eu não sei se a vida ficou mais corrida ou não, você pode ver que vizinhos hoje não são tão amigos mais, tão companheiros mais. Então, isso eu me lembro com saudade da minha época. Mudou bastante. Mudou bastante. Por que matemática? Você se tornou matemático, professor de matemática. Olha, eu posso dizer o seguinte, Edson, eu acho que eu comecei a fazer matemática muito porque, primeiro, eu gostava da matéria. E dois, eu comecei, quando estava na 8ª série, a querer ganhar meu dinheirinho. Com 15 anos, eu comecei a dar aula particular para aluno de 5ª, 6ª e 7ª. Certo? Eu comecei a dar aula particular para aluno de 5ª, 6ª e 7ª. E o professor Dino Lima pedia para eu corrigir as provas dele. À medida que eu ia subindo de nível... Aqui no estadual? Eu corrigia as provas de matemática, professor Leopoldino Lima. Aí você foi tomando gosto. Eu fui tomando gosto. E tinha um detalhe. E eu dava minhas aulas particulares e ganhava o meu dinheiro. Porque eu tinha dinheiro, igual eu te falo das coisas que eu ia, tudo com o meu dinheiro, ganhado em aula particular. Eu fiz contabilidade à noite porque eu dava aula o dia inteiro particular. Esse negócio de trabalhar assim ainda jovem Porque é de bom, primeiro... Né, ajuda, olha, né? Edson, a lei hoje diz que a pessoa não pode trabalhar quando está novo. Mas eu trabalhei a vida inteira, desde 15 anos de idade, eu dou aula particular, ganhei meu dinheiro, não me fez mal nenhum não, viu? Agora, eles estão falando que o jovem deve estudar, não deve trabalhar. Mas eu trabalhei e estudei. E eu fiz um curso de contabilidade bem feito. Eu queria trabalhar e achava bom ter o meu dinheiro, porque não tem nada melhor, Edson, do que você ganhar o seu próprio dinheiro. Eu acho que quando você ganha o seu próprio dinheiro, você se sente realizado, você se sente mais seguro de si, porque esse é meu. Falou ainda dos seus professores aqui, que você tem boa lembrança deles. Olha, eu tenho boa lembrança de muito professor. O primeiro você já falou, né? Não, mas mesmo do primeiro grau eu tenho muito boa lembrança. Ó, do Dino, do Paulo Lima, do Zé Antônio, do Carlos Anselmo, da Terezinha do Dino, da Terezinha Rodrigues, foi minha professora também, certo? Depois, no segundo grau, o Carolino, o tio Orlando, todos eles foram meus professores, que a gente guarda com certo carinho. Em contabilidade, o Isidoro Batista, foi muito bom professor conosco. Filho do Herotides Batista. Filho do seu Herotides Batista, foi nosso prefeito aqui. Então o Isidoro foi seu professor? Foi meu professor de contabilidade. E a gente tem carinho por essas pessoas que nos ajudaram nessa trajetória. Fui aluno do Diniz, depois o Diniz foi meu colega, foi meu diretor no contabilidade, certo? Então a gente lembra disso aí com carinho. Né? Muito bem, agora vamos falar de um professor lá de Belo Horizonte, o professor Mário de Oliveira. Mário de Oliveira. O Mário de Oliveira deu aula para mim de todo o curso de fundamentos de matemática. E era uma pessoa extremamente capaz. O Mário de Oliveira sabia a matéria assim de cor e salteado. Por exemplo, é uma das poucas pessoas que eu vi na minha vida que sabia todos os teoremas de geometria espacial em ordem. Porque teorema não é fácil ser demonstrado. Ele sabia todos eles em ordem, em sequência, assim. Ele sabia todas aquelas demonstrações de trigonometria e tudo enquanto há. A gente chegava e falava assim, Mário, você deve ser um homem inteligente demais, né, Mário? Eu falava, não, não sou, não. O que eu sei tem 10% de cabeça, quer dizer, 10% de inteligência, né? E ele usava um termo, desculpa, eu vou falar, e 90% de bunda. Ou seja, de sentar no banco e estudar. O que é que muita gente não dá conta de fazer. Não dá né? conta de fazer. E realmente é verdade mesmo. Você, para ter uma pessoa com conhecimento tão alto, em qualquer área, Edson, se ele não sentar e estudar para valer, ele não tem esse conhecimento. Inteligência só não vale nada. Parece que, né, isso é a minha interpretação, a pessoa que fala assim, você é muito inteligente, é porque não está querendo sentar no banco, né, Mário? Não, eu acho que não. Eu já tive alunos inteligentes e extremamente esforçados. Você está me entendendo? E tive alunos com dificuldade de esforço nenhum. Eu falo o seguinte, a inteligência é algo excelente.
se você tiver esforço. E a inteligência é algo desperdiçado se você não tiver esforço. Porque não adianta você ter inteligência e não se esforçar. Porque aí você vai ser superado por uma pessoa com menos capacidade, mas com mais esforço. Edson, nós estamos vendo na sociedade, no geral, uma inversão da seguinte forma. De primeiro, Edson, se formava, por exemplo, médicos, quase que o total de homens. Hoje está se formando muito mais mulheres que homens. Por quê? Porque as mulheres estudam mais do que os homens. Quando se faz concursos hoje para a justiça, que são dificílimos, você passar hoje para juiz, para promotor, está passando mais mulheres do que homens. Por que isso? Porque as mulheres estão estudando mais do que os homens. Você está me entendendo? Então não é só você falar assim, o homem tem mais aptidão do que a mulher, não. O que manda mais é o esforço da pessoa. Quer dizer, a média de inteligência entre homens e mulheres que fazem concurso deve ser a mesma. Qual que é a grande diferença? O que a pessoa estudou, o que a pessoa esforçou. E isso não é só uma vez. Por exemplo, eu vou fazer um concurso daqui a 6 meses, vou começar a estudar hoje. Vale mais aquilo que você estudou uma vida inteira. Nós agora vamos fazer uma pequena pausa para ouvir o nosso apoio cultural e passar para a nossa última etapa de conversa aqui com o professor Mário, que está muito interessante. Bem, prosseguindo aqui com o professor Mário, saímos de Belo Horizonte, formou-se, veio para São Gotardo, tornou-se colega de muitos antigos professores seus, né, Mário? Exatamente, eu fui colega da maioria das pessoas que foram meus professores. Depois se tornaram meus colegas, trabalhamos juntos. Essa grande maioria de professores que foram meus professores, depois colegas, já se aposentaram.
E eu trabalhei depois com tanta gente que foram meus alunos e depois viraram meus colegas. Tanto é que quando eu aposentei no estadual, a diretora do estadual, a Gisele, tinha sido minha aluna. Você vê como que é. Eu fui, e grande parte dos outros foram meus colegas nesse tempo. A gente recorda disso e vê como que a gente vai sendo sempre renovado em termos de quadro. E eu fico pensando e lembrando da minha época, de quando eu comecei para hoje, e quanta gente nova está hoje no magistério, Edson. E a gente enxerga com tristeza o seguinte: os cursos de formação de professores estão fechando para todo lado. O número de pessoas que procuram os cursos de magistério estão caindo assustadoramente. Se você procurar hoje curso de matemática, hoje você encontra um na região. Só um na nossa região, em Patos de Minas. Não se está tendo mais demanda. E isso acontece com história, com tudo. Que vai ter um apagão de professor aí para frente. Ah, né? Mas vai tranquilamente. No ritmo que está indo, nós vamos ter falta de professor. Porque a gente está assistindo a desvalorização do magistério, mas de uma forma imensa, viu, Edson? O professor já foi mais valorizado, né? Muito mais valorizado, tanto do ponto de vista financeiro, quanto social, quanto de valorização da sociedade para esse profissional, do respeito com esse profissional. Hoje em dia, o pessoal não respeita mais um professor como foram respeitados aquelas pessoas antigas. O professor era uma referência. Você, Edson, pensa no professor Carlos Nancel, no Zé Antônio, nessa turma mais antiga. Professor Diniz, Dino, né? Diniz, eles eram uma referência na sociedade. Hoje não. Hoje o professor colega não tem... seu, Fernando, de matemática. Fernando, exatamente, o professor era uma referência dentro da sociedade, hoje não é. Ele não tem mais esse respeito. Você está entendendo? Então a profissão foi decaindo. A gente costuma dizer o seguinte, Edson, à medida que o professor foi perdendo aquele status de autoridade, ele foi também decaindo do ponto de vista da sociedade. Você está me entendendo? Eu não sei se isso vai ter retorno fácil. O que acontece? Você tem baixo salário, uma dificuldade imensa de trabalhar hoje, na atual legislação que nós estamos tendo. O povo vai desestimulando e vai procurando outros caminhos, outras áreas para ele atuar, para ele trabalhar. Ô Mário, aqui é uma pergunta até filosófica. E, no entanto, existe assim uma pressão, tanto da sociedade quanto das instituições, de forçar todo mundo a entrar nas escolas de maneira cada vez mais cedo, né? De 7 anos, baixar para 6, agora 4 anos. E falando num regime integral, turno integral. O que você acha disso? Olha, Edson, o que está acontecendo, e não resta dúvida, é o seguinte. Eles estão vendo... Você entendeu o paradoxo que eu coloquei? Entendi. Essa pressão e não valoriza o profissional, vai ficar insustentável, isso não? Vai ficar insustentável, porque eles querem fazer uma educação e uma saúde com baixa remuneração. Você quer fazer uma coisa de qualidade com baixa remuneração. E é o que está acontecendo hoje, tanto na área da saúde quanto da educação. Você pode ver, o povo da saúde ganha mal, o povo da educação ganha mal. Então, como que você vai fazer uma coisa de qualidade? Como que você vai atrair, Edson, profissionais altamente qualificados pagando mal igual você paga? A Imaculada, minha esposa, ela é bem comedida para falar, certo? Eu não. Olha, eu falo mesmo, cumprimento todo mundo. Às vezes eu saio dentro de Belo Horizonte, passo perdão, falo bom dia, bom dia, bom dia. E o povo hoje, Edson, a pessoa está assim. Quando você fala, principalmente no lugar grande, ninguém te conhece, ele olha para você assim, desconfiado, né? E olha de cima e embaixo e fala, que intenção que esse sujeito tem? Quando não é isso. Eu acho difícil demais para mim, Edson,
passar por uma pessoa e não cumprimentar essa pessoa. É meu espírito, você está entendendo como? E às vezes a Imaculada fala, você cumprimentou aquela pessoa, você conhece? Eu falo, não conheço não, mas eu cumprimento. E assim, em todo lugar que eu chego, eu cumprimento todo mundo, Edson. E conversa, igual o Hudson me vê em outro lugar, que ele fez a pergunta, realmente, eu chego no Dalira, eu brinco com todo mundo, eu conto casos, você está me entendendo como? Quer dizer, meu jeito. Né? E eu falo assim, e a Imaculada fala, viu? Nem olhar para você, não olhou. Eu falei, Imaculada, se ele está brigado com a vida, eu não estou, não. Eu não estou brigado com a vida, não. Você está entendendo? Entendi. Problema dele. Lá, problema dele. E eu, Edson, às vezes a gente fica triste, tal, mas minha tristeza só dura um dia, viu? Mas tem também, né? Mas tem, todo mundo tem os trabalhos na vida, todo mundo tem os problemas. Mas a minha dura pouco, viu? Eu não fico curtindo, curtindo tristeza, curtindo coisa assim, não. Então eu sou mais ou menos alegre de natureza, né? Olha, Hudson, primeiro eu gosto. E dois, eu pensei e foi o seguinte, gente, eu ainda estou com saúde, estou bem. Por que eu vou começar a levantar dia 1º de janeiro, sem ter nada para fazer até 31 de dezembro? Deve ser terrível, não deve? Então, pelo menos, Hudson, eu não dou muita aula mais. Eu não quero dar muita aula mais, mas pelo menos eu tenho alguma coisa para fazer. Em menos quantidade, que não me cansa. Porque eu já não aguentava mais 48 horas dentro do estadual. Estava ficando cansativo pelo tempo. Mas o tanto de aula que eu dou no Dimensão, que são menos, é tranquilo. Eu não dou muita aula mais, não vou trabalhar muito mais, Hudson. Mas não quero parar de tudo para ficar completamente à toa. Não, Hudson, deixei de fumar. Eu tenho a impressão que se eu fumasse, Hudson, hoje eu já estaria morto, se eu não tivesse parado. Porque o dia que eu parei de fumar, Souza Cruz demitiu 10 funcionários. Porque eu era um bom fumante. Viu, Edson? Eu fumava e muito, certo? Ainda tenho sequelas. Porque quem fumou, igual eu fumei 30 e muitos anos, e fumava muito, não deixa de ter sequela. Mas hoje eu não fumo mais, eu já melhorei. Eu tenho a impressão que uma das coisas mais bobas que eu fiz na minha vida foi fumar, viu? Olha, uma das coisas que eu tenho, honestamente, que eu acho que eu fiz bem ao longo da minha vida, foi que eu sempre, Hudson, procurei trabalhar com honestidade, com consciência, certo? Hudson, eu já errei muito na minha vida, mas isso eu falo com toda franqueza, eu não tenho nenhuma pessoa, Edson, que conscientemente, no meu trabalho, eu prejudiquei. Quando eu reprovava, no princípio que eu mudei para São Gotardo, que a mentalidade era reprovar, eu fazia aquilo que a consciência da época era essa. Hoje a gente já praticamente não reprova mais, porque a gente vai mudando os paradigmas. Mas quando eu fiz conscientemente, achando que estava fazendo certo. Eu nunca fiz uma coisa, Hudson, e disso, o dia que eu terminei no estadual, eu falei, a única coisa que eu saio com a consciência tranquila é que eu nunca procurei, dentro da minha profissão, prejudicar os outros. Se eu não pude ajudar, eu não procurei prejudicar. Eu posso até, Hudson, ter prejudicado alguém, mas foi inconsciente. Precisamos continuar mais, fazer mais debates com outras pessoas, porque nós precisamos criar uma consciência na população nossa aqui de São Gotardo, da nossa história passada, como é que foi, para a gente até entender hoje e cuidar do futuro, né? Então, vou te passar o microfone para você encerrar aqui essa conversa com o telespectador. Gente, eu só gostaria de agradecer o pessoal aqui do SGTV que estiveram aqui na minha casa para essa entrevista e agradecer também ao telespectador que teve a paciência de nos ouvir, né, gente? Muito obrigado e até uma próxima vez. Se a gente tiver oportunidade,
a gente vai contar mais coisas também, viu, Neto? Das experiências de vida da gente e da expectativa que a gente tem em relação ao futuro, em relação às coisas do planeta, do meio ambiente e da educação. Eu gosto muito da educação, tanto é que eu estou nela há quase 40 anos. Muito obrigado, hein, gente? Olha, isso aqui virou um bordão, né, gente, que me identifica. Quando você fala, como é que está a vida, todo mundo já lembra do mar, né? Porque até é bom, Hudson, quando a gente chega para o outro, como é que está a vida? Você lembra para a pessoa que ele está viva, é uma coisa boa, né, Hudson? Hein? E, em geral, quando a gente pergunta assim, você pergunta com ânimo, com vontade, né, Edson? A vida inteira eu falei isso, como está a vida? Certo? E quanta pessoa não chega perto de mim, como é que está a vida, Mário? Vai bem, mas eu estou querendo cobrar, porque essa frase é minha, né? Eu acho que eu tenho direito de cobrar. Tem. Não é isso? É direito autoral. Direito autoral. Até outro dia, viu, gente? Nós vamos contar mais casos. Aí.